Gravação. Aí. Ótimo. Então está gravando a partir de agora. Então, como que a gente vai entrar nesse assunto? O que é a cura e libertação? Então, a gente chama de cura e libertação. Thiago, a gente chama de cura e libertação por ser mais prático, né? E a gente vê, usando como base, lá em Mateus 8, a gente vê várias histórias onde Jesus realizava a cura junto da libertação, né? Porque existe a doença e existe a enfermidade. Então, a doença, ela é uma coisa física, uma coisa do corpo. Existe a enfermidade, onde um demônio realmente causa uma doença na pessoa. Então, ali a gente vê em Mateus 8, se vocês quiserem deixar aberto aí, pode. Se não quiser, não precisa também. Onde a gente vê mais de uma vez Jesus realizando cura e logo depois ele realizando uma libertação. Lá no versículo 14, o títulozinho, né, foi criado depois, né, da Bíblia, mas é legal porque a gente consegue identificar a história. E aqui ele fala o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Então aqui a gente vê sobre a sogra de Pedro, que ela estava doente, e Jesus vem com a cura sobre ela e começaram a trazer as pessoas para Jesus curar e para Jesus repreender os demônios. E aí faz uma referência a Isaías que diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aí logo posteriormente, nossa, que palavreado refinado dessa menina. Logo depois a gente vê lá no versículo 28 a cura de 2 endemoniados. E é muito interessante essa história, se vocês puderem ler com calma depois. Que Jesus não faz nada, gente. Jesus, ele tava só passando e os endemoniados começam a chegar, eles eram... Pera só um minutinho, gente, eu vou mandar eles ficarem quietos aqui. Pronto, com um leve berro, acho que deu uma diminuída aqui. Não resolveu nada. Bom, aqui então, Jesus praticamente não faz nada. Ele basicamente está passando e esses endemoniados ninguém conseguia chegar perto, porque o demônio era tão violento que eles atacavam, eles faziam um escarcéu. E Jesus, ele passa e os demônios falam do seguinte, ó. A certa distância deles estava... um pouquinho antes ele fala: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então Jesus estava só de boaça e eles se incomodaram com a presença de Jesus. Então isso a gente pode trazer um pouco entender que a presença de Jesus incomoda o demônio. Por isso que quando a gente está lá no acampamento e a pessoa começa a manifestar, ela começa a berrar, espernear, se debater, porque a presença de Jesus incomoda, né? Incomoda Satanás, incomoda as legiões. Então, por isso que uma pessoa manifesta. Essa era a primeira dúvida que eu tinha. Eu falava, por que a pessoa começa a berrar lá, começa a se espernear, a puxar cabelo? Porque o demônio, ele fica realmente estressado, vamos colocar essa palavra. Ele fica estressado com o fato de Jesus estar ali, que Jesus vai expulsar ele, certo? E aí Jesus, ele expulsa, eles pedem para ser colocados em uma manada de porco e Jesus libera e essa manada se joga e se mata. Logo depois a gente vê no versículo 27 do capítulo 9 de Mateus, a gente vê a cura de 2 cegos e de um mudo. Então esses 2 cegos, eles tinham o quê? Uma doença, porque era algo físico, era algo deles, eles nasceram com aquela deficiência. E aí Jesus vem e restaura. Na verdade, Jesus, ele faz uma pergunta: vocês creem que eu posso curar? E a gente vai trabalhar isso no estudo. Você crê que eu posso curar? Porque muitas vezes as pessoas, eu digo as pessoas me incluindo, vai ali para um momento de cura e libertação sem a menor fé de que Deus pode curar aquela doença, né? Fala, eu tô com dor nas costas. Ai, meu Deus, até parece que Deus vai curar, mas vou lá. E Jesus, ele pergunta para essas pessoas: vocês creem que eu posso curar? E aí eles falam que sim, Jesus fala: então seja feito de acordo com a fé de vocês. Né? Então a gente também tem que trabalhar um pouco isso nas cápsulas sobre a fé da cura, a fé da libertação, que eles precisam crer que Jesus pode fazer aquilo. E beleza, Jesus vai lá, ele cura os 2 cegos e chega um mudo para Jesus. Só que esse mudo, ele não tinha uma doença, ele não tinha uma deficiência, ele tinha uma enfermidade. Havia um demônio nele que deixava ele sem falar.
né? Barrava a boca dele. E Jesus expulsa. Então a gente veio aqui lá no versículo 30, no versículo 29, e ele tocando nos olhos. Opa, peraí, gente. Peraí. Aqui. Versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Então a gente vê aqui a diferença entre ter uma doença e ter uma enfermidade. Eu quis trazer uma base bíblica, né? Porque eu acredito que nada a gente pode sair falando sem ter uma base bíblica, né? A gente quer, né? Mas não pode. O nome disso é heresia. Então, o que eu queria trazer aqui é mais uma conversa mesmo, vocês trazerem as dúvidas que vocês têm. Quem aqui nunca foi, acho que não coloquei nenhum líder que nunca foi em acampamento, acho que só o Ti não foi nessa igreja, né? Mas já foi em outras. Então a gente sabe que ali o momento da cura e libertação é o momento mais tenso, né? Ali do acampamento. Então os outros cultos é mais tranquilinho, a gente chora, se emociona, glória a Deus, aleluia. E daí pá, cura e libertação. O pessoal começa a gritar, berrar, se espernear, jogar no chão. É um momento mais pesado, mas às vezes a gente vê esse tipo de culto como, ai meu Deus, aquele momento do acampamento, aquele momento. E na verdade ele é tão espiritual e tão positivo quanto os outros momentos, porque é um momento de libertação. Então essas pessoas, elas estão sendo limpas para receber o Espírito Santo. Por isso que a gente nunca faz culto de Espírito Santo antes de culto de cura e libertação. Porque o Espírito Santo não tem como habitar numa pessoa que está suja por dentro, suja no sentido de cheio de demônio lá dentro, né? Então primeiro a gente faz uma limpa nessa pessoa para que a gente possa colocar o Espírito Santo. Então, o culto de cura e libertação, ele não é o nosso foco, ele não é o nosso propósito. O nosso propósito é o culto do Espírito Santo. A gente, às vezes, inverte um pouco. Então, o nosso foco do acampamento é o Espírito Santo. É que essas pessoas saiam de lá cheias. Mas, para que elas saiam cheias, a gente precisa da libertação, né? Precisa da cura. Porque aquela pessoa com aquela enfermidade, com aquela doença, às vezes ela não vai conseguir receber o Espírito Santo porque ela não vai ter fé suficiente para receber. Tá? Então eu separei uma listinha de perguntas, porque eu esperei mandarem, sabe? E só uma pessoa me mandou. Então eu fiz uma listinha das dúvidas que eu tinha e eu vou estar tentando esclarecer aqui pra vocês. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em demônio, graças a Deus. Mas isso tudo foi o que eu fui buscar atrás, eu fui atrás dessa informação. Caso eu não saiba a resposta de alguma coisa, a gente conversa. Caso vocês tenham, nossa, eu acho que é isso, podem conversar, podem falar. E se eu não souber algo, a gente traz na próxima reunião, eu pergunto. Quer falar, Gui? Pode falar. Você falou, né? Especialista de demônio, né? Tipo, bom dia, pessoal. Meu nome é Thalita, coordenadora de cápsulas, de células, especialistas em demônio, pós-graduada em libertação. Imagina. Ai, que horror. Eu entrar agora no mestrado contra castas diferenciadas, que são de Ju. Meu projeto de mestrado, ele traz as legiões, né? Que horror. Mas não, gente, não manjo nada. Não manjo nada, não. Não manjo nome, nada disso. Então, também, basicamente, muita coisa que eu vou trazer são coisas de vivência, né? Que a gente vê, que a gente aprende com o tempo. E não tem escrito em algum lugar. Então, é isso aí. Bom, para começar, como que o demônio entra? Por que um demônio entra? Na verdade, os pecados que a gente comete. O que é um pecado? Vamos começar desse ponto. O pecado, ele é tudo aquilo que a gente faz ou pensa que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a vontade de Deus. E toda vez que a gente peca, toda vez que a gente comete um erro ali, um pecado que não está de acordo com a vontade de Deus, a gente abre uma brecha, a gente chama de brecha. É como se fosse uma portinha para que o diabo tivesse liberdade na nossa vida. Por isso que a gente fala sobre legalidade, que é quando a gente deixa que o inimigo entre na nossa vida, né? Então, quer dizer então que se eu pecar hoje, nossa, eu tô aqui andando ali no limite, né, com Deus, aí fui lá, cometi um erro, eu vou estar cheio de demônio? Não, né? Existe uma diferença entre pecar e viver em pecado.
tá? Pecar é quando a gente tá ali vivendo uma vida em santidade, vivendo com Jesus e a gente cai no erro, porque a gente é humano. A gente se arrepende, pede perdão para Deus e continua a nossa jornada com Cristo. Viver em pecado é quando a pessoa ela já decide que é isso que ela faz da vida dela, ela já tem o pecado de estimação, então é isso, eu peco mesmo, eu já nem me sinto arrependido pelo que eu faço. Tem até pior ainda, quando ainda usa versículo da Bíblia para justificar o pecado dela. Então, isso é viver em pecado, né? E é muito mais fácil você ter um demônio, vamos dizer assim, em você, quando você vive em pecado do que quando você peca, certo? Porque quando você peca, você se arrepende, você busca Deus e Deus já te limpa antes disso, Deus já fecha a brecha antes disso, né? Quando você vive em pecado, você abre mais de uma brecha, você vai abrindo assim, estende um tapete vermelho aqui, ó, fica à vontade, toma a legalidade da minha vida, faz o que você quiser. Então, isso é por isso que às vezes entra. Existem outras situações também. Por exemplo, vou contar para vocês, abrindo aqui, né? Tudo liderança. Uma vez eu ganhei um presente de uma pessoa que esse presente tinha trabalho. Então, esse presente, ele foi levado em algum centro espírita, enfim, centro de umbanda, e foi feito um trabalho em cima. E eu recebi esse presente, eu não ungi, eu não orei, eu não sabia. E eu comecei a ter pesadelos bizarros, eu acho que eu até comentei com a Agatha, né, gente, ó, vou contar um deles. Eu me via nua, com um monte de gente nu, amarrado com corrente, tendo que adorar o diabo. E eu não conseguia acordar, porque eu fiquei em paralisia do sono. E isso foram várias noites com vários sonhos bizarros. E aí eu fui perguntar, por que tá, né, pela primeira vez na minha vida eu tô fazendo tudo direitinho, por que está acontecendo? E aí eu descobri que podia ter alguma coisa que tinha. Então o pastor Tom começou a orar comigo e aí me veio esse chaveiro em mente. Aí eu já joguei fora, orei e aí passou. Então também pode acontecer de um presente, uma coisa que a pessoa recebeu, ter alguma coisa ali dentro. Outra maneira é realmente a pessoa querer receber. Então em centro umbanda, centro, né? Eu não sei como é o nome certo. Mas as pessoas vão para receber e eles acham, na visão deles, isso é como se a gente... Sabe o sentimento que a gente tem de, receber o Espírito Santo? Eles acham que receber o demônio é exatamente a mesma coisa. Então, recebi a pombagira. Então, eu tenho um amigo que ele está muito feliz porque ele foi e recebeu a pombagira. Então, é um negócio bem complicado. Então, a pessoa, ela pede, ela quer ter aquilo na vida dela. E a gente vai receber pessoas de tudo quanto é tipo, religião. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, beleza? Então, essas são as maneiras de a gente receber ali, ter uma perturbação do demônio na nossa vida. Outra pergunta que a gente pode ter. Aqui na pergunta eu tinha colocado como a gente pega demônio. É uma doença, né? Como que eu pego? É uma doença. É por espirro? Se não passar álcool gel, se não usar máscara. Calor. Varíola do macaco e demônio é a mesma transmissão. Não, brincadeira, gente. Aqui, outra pergunta que você pode fazer. Como saber se a pessoa tá endemoniada? Como que eu vejo que a pessoa tá endemoniada? Essa pessoa, ela não consegue falar o nome de Jesus, ela não consegue clamar o nome de Jesus, tá? O demônio não exalta Jesus. Obviamente que pode ter circunstâncias que ele vai querer falar, engrandecer. Tem uma pessoa que até contou um testemunho uma vez que um dos demônios chegou para ela e falou que ela era uma grande pessoa de Jesus, né? Então, tentando trazer a soberba no coração dessa pessoa. Então, pode ter esses casos, mas quando a pessoa está endemoniada, ela não consegue falar, não consegue clamar o nome de Jesus. Nos primeiros cultos, essa pessoa talvez ela não faça nada, talvez ela passe o primeiro dia do acampa tranquilaça, suavona, ali aproveitando a acampa. Mas no momento que vai começar a repreender, é a hora que ela vai manifestar. Então, umas pessoas vão gritar, outras vão querer sair correndo. Às vezes a pessoa, ela vai só se sentir muito mal de estar ali e ela vai dar a clássica desculpa. Estou passando mal, eu vou pro quarto. Então, nesse culto, a gente não deixa ninguém ir pro quarto. Não tem essa de tô passando mal, vou pro quarto. Tá passando mal? Então vem aqui, vamos sentar aqui dentro do salão com uma cadeirinha. Porque provavelmente essa pessoa vai manifestar.
Outro indício, tô com muita dor de cabeça. Então, começa ali o manifestar, começa a repreender a pessoa, tô com muita dor de cabeça, eu vou embora. É nítido quando a pessoa ela tá endemoniada, porque ela fica desconfortável, tá? Então, eu tô vendo todo mundo ali, ela não quis receber oração, ninguém chamou ela pra vir aqui na frente, ela tá lá junto com as pessoas. Como eu sei que ela vai manifestar? Porque ela vai estar incomodada. Ela vai estar procurando jeito de sair, ela não vai querer ficar ali, ela vai arrumar 1001 desculpa que ela vai embora, que ela não quer mais estar ali. Mas isso não é a pessoa, é o demônio incomodado com a presença de Jesus, tá? Alguma dúvida sobre isso? Vocês podem perguntar, tá, gente? Eu tenho. Pode falar. Vamos supor, acho que eu até tinha comentado com você uma das perguntas. Geralmente, nesses cultos, a gente faz lá o culto, aí a gente fala, né, vem à frente quem precisa de uma cura, por exemplo. Porque se a pessoa tiver com dor de cabeça, enfim, igual você falou. E se a gente perceber isso na pessoa, mas a pessoa não for para receber a oração? Por exemplo, já vi pessoas que às vezes, tô com uma dor no estômago aqui, já aconteceu comigo, eu já tá com uma dor no estômago, e eu falo, é uma dor no estômago, eu não vou lá receber essa oração, porque tem pessoas que tá com dores piores, vamos supor. E aí a gente faz o quê? A gente vai chegar nessa pessoa, ou é liberdade dela, se ela vai querer receber a oração ou não? Então, geralmente em culto a gente deixa que a pessoa venha, certo? Mas em acampamento é guerra. Então a gente vai atrás, tá? É guerra espiritual mesmo. Então, não quer receber? Vai receber sim. Então vem aqui que você vai ser limpo sim. Brincadeiras à parte. Mas vai ser liberto sim, porque demônio nenhum vai querer sair. Demônio nenhum vai falar, tira eu daqui, por favor. Então a gente vai mesmo, entendeu? Vai lá na pessoa. Viu que a pessoa tá aqui, ó. Só aqui, ó. Quem fica no fundo, principalmente, a galera que não vai na frente, fica lá no fundo. Oi, Ju, fala de novo, desculpa. A galera que fica no fundo é as piores. É a que vai manifestar. Tem que ficar lá atrás. É a que vai manifestar, exatamente. Já fica de olho. Pior que em acampamento é clássico. Pode falar, Agatha. Não, eu ia falar que a nossa liderança, então, tá tudo lá atrás. Vigia, vigia. Ontem mesmo, a Julinha tava no fundo do culto. E aí, Julinha? Olha! Ela tava escalada. Mas sentar no fundo a galera vai, não é nesse sentido, tá, gente? É naquele momento ali mesmo do mover, a pessoa ela vai se esquivando, ela vai fugindo, ela vai se enfiando num cantinho, tá? Então, chega com carinho, tá? Eu falei que é guerra, mas é guerra espiritual, tá? Não chega já segurando a pessoa, vai sair sim, não. Chega, oi, tudo bem, né? Posso orar por você, né? Eu tô vendo que você tá meio incomodado, vamos orar por isso. Não chega falando, você tá com o demônio, eu vou tirar o demônio de você. Vai com carinho. E às vezes a pessoa, ela tá só nervosa também, porque ela tá vendo tudo isso. Exato. Já aconteceu da pessoa, né, de eu ver uma criança, não lembro em qual culto que era, e ela tava super nervosa. Mas não era nada, era porque tava acontecendo mover e tal. Pessoal, acho que foi num dessas festivais da The House, tinha um menininho, adolescentinho, e ele tava super nervoso, ele olhava pros amigos e fazia com a boca assim, sabe, tampava a boca e tal. É diferente, sabe, a gente vê quando a pessoa também tá nervosa, porque assim, experiência própria, esse não é o culto que eu curto, né, a gente vai porque tem que ir, porque tem que fazer, porque a gente sabe que o sangue de Cristo nos cobre, mas não é uma coisa que eu fico super confortável ali também, entendeu? Legal você falar isso. Vocês têm que pedir muito discernimento do Espírito Santo. Porque tem gente que vai estar com medo. Teve um culto de Espírito Santo no acampamento, gente, que eu me caguei de medo. Eu saí correndo do pastor Tom, porque ele veio para orar por mim, eu saí correndo. Mas por causa de medo e de imaturidade. Eu era muito nova, não sabia o que estava acontecendo. Por isso que a gente vai estar trazendo as cápsulas antes dos cultos. Porque a gente já vai trabalhar que vai acontecer alguma coisa e depois do culto, para que essa pessoa, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu vou sair correndo, não quero mais, tá? Então a gente vai trabalhar muito para não deixar ninguém assustado. E eu pensei muito nisso porque eu ficava assustada, né? Então, essa é a intenção. Então, tenham carinho, tá? E se vocês estiverem ali na hora e ver que é uma pessoa da sua cápsula, já vai você, não deixe outra pessoa aí.
porque... Só um minutinho, gente. Ô, mãe, fala um pouquinho mais baixo. Mãe. Fala um pouquinho mais baixo. Perdão, gente. Voltei aqui. Então vamos ter discernimento, né? Às vezes a pessoa só tá nervosa, só precisa de um abraço, ela só tá com medo, tá? Então, vamos ter um pouquinho de sabedoria. Mais alguma dúvida em relação a essa parte? Eu ia perguntar, por exemplo, assim, o culto é cura e libertação. Uhum. Mas ele cura também se alguém tá com uma dor, se alguém tá doente, enfim. Isso. Não vai ser separado, vai ser um culto só para os dois. Isso. É o mesmo momento. Beleza. Geralmente começa com a cura, daí os demônios começam a manifestar. Na verdade, a gente não... Ele faz sozinho, é como igual que a gente leu, entendeu? Ele mesmo se manifesta. A gente não chama... demônios, se manifestem neste momento. Ele mesmo começa, né? Quer falar, Gui? Pode falar. Na verdade, deixa eu mudar aí, gato. Ó, que bonito que ficou. Rádio. Que a gente tá junto, cada um num telefone, né? Aí quando fica os dois com áudio, fica assim. Né? Falar, né, que na verdade não tem como, né? A luz não se mistura com as trevas e as trevas não se misturam com a luz. Então, onde a luz de Jesus, né, principalmente em momentos assim, né? Talvez num culto a pessoa tá lá, né? Tá ali cadeada, né, acorrentada por um demônio, talvez num culto não manifeste somente, porque é um tempo rápido, então a pessoa está ali meio distraída, né, o demônio deixa a pessoa distraída, incomodada, e as pessoas não percebem, mas como a gente está falando de, né, 3 dias intensos, né, ouvindo a palavra, louvor, adoração, focado nisso, então meio que automático acontecer de que o próprio demônio venha a querer manifestar. E muitas vezes ele vai manifestar de formas também, gente, né? Como a Thalita falou, a gente precisa pedir discernimento de espírito, né? Isso é um dos dons, mas e a palavra de Deus fala que a gente pode pedir, né? Que Deus daria abundantemente, é que, assim, a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria, né? Essa inteligência também, né? Não só espiritual, mas racional de você ficar esperto, olhando, né? Viu a pessoa incomodada, enfim. E muitas vezes o demônio ele não vai manifestar no culto, tipo assim, vai começar a gritar, mas ele vai manifestar antes, vai fazer intrigas, vai fazer a pessoa passar mal antes para ir embora e vai dar uma tretinha ali, às vezes a gente lá na cápsula falando alguma coisa, uma coisinha que a gente falou, a pessoa pode se doer, nossa, você falou disso, isso tem a ver comigo, isso é algo pessoal, e muitas vezes a gente vai olhar, caramba, né? Eu não falei nada. Mas por quê? Porque já vai começar a manifestar antes, né? Então, também tomar cuidado, porque a gente gosta de brincar, descontrair, mas é algo para a gente pensar. Vamos tomar cuidado, às vezes, com algum tipo de brincadeira nesses momentos de cápsula. Claro que a gente tem que descontrair, para não afetar. E isso dá entre aspas, uma brecha para ter uma briguinha e essa pessoa já querer ir embora, por exemplo. Então, o demônio, ele é esperto, não adianta. Ele é esperto, então ele vai achar alguma forma de atrapalhar aquela pessoa de chegar num culto preparado. Então, tem isso também. Então, muitas vezes ele não vai manifestar simplesmente no culto. Mas no culto acontece porque, né, a luz não adianta. Onde tem luz não tem como. Se você acender uma lâmpada num lugar escuro, aquela lâmpada vai fazer a diferença. Então, é por isso que se manifestam. Exato, perfeito, Gui. As pessoas vão se incomodar. E a gente tem que estar prestando atenção, a gente tem que estar se vigiando pra gente também não cair nessa. Porque a gente também pode cair nessa, na isquinha lá, né? O diabo vem com a varinha assim, a gente agarra. Fulano falou isso de mim. Então vamos tomar cuidado. E não é só no acampamento, tá? Isso é antes. Então, pra vocês terem uma ideia, aconteceu uma situação ontem que eu fiquei, por que isso tá acontecendo? Por que essa pessoa tá gritando comigo? E aí o Tom falou, vigia, porque a gente tá em véspera de acampamento. Então, vamos tomar cuidado, já vamos começar a ficar esperto com isso, porque o inimigo vai fazer de tudo e às vezes ele vai até te convencer de não ir no acampamento. Então, fique esperto, ora pelas pessoas da sua cápsula, você ainda não sabe quem é, mas já ora repreendendo para que eles estejam lá e eles possam receber, beleza? Agora falando um pouquinho mais da parte técnica, então vocês também vão estar impondo mãos. Então a gente sempre tem 2 tipos de pessoas que oram, né? Uma pessoa que ela impõe a mão e a equipe de apoio, tá? Então nesse momento, a pessoa que estiver impondo mão é uma só, tá? Então se você vê que tem alguém impondo mão, não vai todo mundo lá, você vai orar como apoio.
Então, essa pessoa vai estar orando para quê? Com autoridade. Então, se você for essa pessoa, tem autoridade em Jesus. Fala, eu tenho uma autoridade em Jesus Cristo, saia, esse não é o seu lugar, aqui é lugar de Espírito Santo, saia em nome de Jesus e vai repreendendo, vai mandando sair, tá? Não fala, tá amarrado, tá, gente? Porque aí ele não vai sair, porque ele tá amarrado. Então, a não ser que ele esteja correndo. Exato. Então, assim, vamos mandar sair, tá? Mas aí a pessoa, ela pode querer se bater. Uma coisa que o Tom falou pra mim, que eu acho muito interessante trazer, é que a principal intenção do demônio é humilhar a pessoa, tá? Então, ele vai tentar envergonhar essa pessoa. Vai, sei lá, tentar arrancar roupa, vai tentar descabelar, pra que quando essa pessoa voltar em si, ela fique constrangida do que aconteceu e queira ir embora, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente fica assustado, mas a gente vai ter que ter essa maturidade de falar, ó, acalma, abaixa, entendeu? Então, segurar ali, não deixar fazer um fuzuê. Outra coisa, ele vai querer chamar a atenção e tirar a atenção do quê? Da cura. Tirar a atenção do Espírito Santo, do que está sendo feito ali. Então, sempre tentar ali trazer, né, seriedade, não vamos ficar, tá manifestando aqui, venha todo mundo, tá? Vamos ter uma maturidade, vamos tomar um cuidado. Então, uma pessoa manda sair. O que as outras fazem? Ajuda a segurar, ajuda a cuidar e ora por quem está orando, tá? Então, a gente ora para que Deus dê autoridade, para que Deus dê força, dê poder, para que essa pessoa seja revestida, para que, né, ela esteja ali expulsando essa pessoa. Então, um ora para sair e os outros oram em concordância, tá? O Gui falou alguma coisa aí, Agatha? Deixa eu comentar rapidinho. Pode falar. Não, sobre a questão de orar, né? Não sei se você vai dar mais detalhes. Sobre a pessoa que vai estar. A pessoa que está, vamos dizer ali, que está orando por quem está expulsando. Você vai falar mais? Tá. Não, é importante porque, que nem você falou, né? A pessoa tem um lá que está impondo a mão, expulsando um tinhoso, né? O Ratanás. E aí tem a pessoa que está orando ali por, vamos supor, eu estou orando e a Agatha está orando por mim ali, né? Lembrar que, assim, a gente está orando, né? Claro, a autoridade está em nome de Jesus, né? Então, óbvio, a gente vai orar repreendendo o demônio, não é eu, sei lá, dei uma mancada, nossa, pequei aqui no acampamento. Claro, a gente vai estar orando, se arrependendo tudo sempre, né? Vigiando desde sempre. Mas, a gente tem que lembrar que a autoridade está no nome de Jesus, não está em você. Não sou eu, Guilherme, que vou expulsar o demônio. Não, eu sou só um intermédio pelo nome de Jesus. É por isso que eu oro em nome de Jesus. É ele que tem o poder, é ele que liberta, né? Então, em nome de Jesus, ele vai sair. E a pessoa que está orando, né, por lá, né, apoio, é lembrar que, assim, você está orando pela pessoa que está orando. Então, vai pedir Deus, né? É uma batalha espiritual. Então, você vai estar orando para Deus. Esteja com o Guilherme, usa a vida dele, né? Intercedo por ele, dê ordem aos teus anjos para estar cercando nessa guerra espiritual, né? Esteja com ele, derrame o teu poder sobre ele, mais da sua presença na vida dele. E lembrar, não é que tem gente, já aconteceu, eu falo isso porque experiências de acampamentos que a gente não teve, por isso hoje a gente tem até um tempo separado somente para isso, porque a gente teve experiências que não foram muito legais. De pessoa, enquanto a pessoa está orando, né, tirando, expulsando um demônio, a outra pessoa tá repreendendo também, aí o demônio, tipo, tem 3, 4 pessoas falando comigo, velho, eu não consigo ouvir, eu não sou super poderoso, né, e não é mesmo, o demônio não tem nada de poder. E aí a pessoa começa a falar em línguas, orando, sabe, aí vira uma bagunça, e não é isso, né, então é lembrar que é uma batalha espiritual, né, se um tá orando pelo endemoniado, o outro vai estar orando por aquele que está orando né, na batalha, lembrar disso que é muito importante. Perfeito, exatamente. E o demônio, ele é, vamos dizer assim, obediente, vamos dizer entre aspas. Então, ele vai obedecer a ordem. Se cada um tá dando uma ordem, ele vai falar, isso aqui é bagunça. Quem que eu vou obedecer? Certo? Então, a gente tem que ter uma ordem, tem que ter uma organização. Como o Gui falou, 4 pessoas falando com ele, como que ele vai entender o que é? Tem 4 pessoas gritando, né? Que geralmente, né? Então, tem que saber, tem que tomar muito cuidado, tá atento. Acho que a palavra-chave, estar atento, ter o discernimento. Outra coisa, orar, vocês que são líderes, a gente ora de olho aberto, tá? Justamente por isso, pra gente perceber, pra gente... Às vezes você tá orando, isso a gente vai falar um pouco mais na próxima sobre o Espírito Santo, mas às vezes você tá ali orando pra pessoa e aí vem um mover, essa pessoa cai, você tá orando de olho fechado, a pessoa cai e você nem viu.
Então, né, tomar um cuidado para segurar cabeça das pessoas, gente. Demônio, ele derruba, vai bater cabeça. Então, a gente tem que estar ali tomando um cuidado para proteger mesmo aquela pessoa. E, obviamente, tudo com amor, tudo com carinho. Porque se a gente for fazer pela nossa carne, a gente não faz nada. É tudo pelo Espírito de Deus, é tudo por Jesus. E tudo feito por Ele. Como o Gui falou, nada é a gente. A gente não faz nada, a gente não expulsa nada. É tudo Jesus, então a gente só é instrumento na mão de Jesus, tá? Então não deixem esse momento trazer soberba no coração de vocês. Ai, eu sou líder de cápsula, eu espanto demônios. Não, eu sou um instrumento na mão de Jesus, levando Jesus para a vida das pessoas, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Tá tranquilo? Uma coisa que eu acho legal falar, que foi uma pergunta que eu fiz pro Tom. Porque eu me sinto vazia e triste depois de orar por cura e libertação. O Tom falou que é normal, porque é uma guerra espiritual, né? Então, se você se sentir assim, não fique, ai, e agora? O que tá acontecendo comigo? Eu não sou o suficiente. Não, venha conversar comigo, venha conversar com o Tom, tá bom? Os líderes de house, os líderes de The House estão aí para isso, então procurem eles, conversem com eles. Eles também procurem o Tom, procurem a mim para conversar. A gente é um corpo, né? Então, onde a gente tem falta, o outro pode suprir. Então, vamos lá, vamos procurar, não vamos ficar lá com esse sentimento o acampamento inteiro. Fala, olha, eu orei por aquela pessoa e eu tô me sentindo muito mal. A gente ora, a gente conversa, é normal, porque é uma guerra, é cansativo, né? O nosso espírito cansa, porque a gente tá ali em batalha. Então, não se deixe abater por isso, não deixe de, então nunca mais eu vou querer fazer isso porque eu fiquei triste, né? Não, é exatamente isso que o inimigo quer que você pense. Então, procure ajuda, procure alguém. Nossa, depois dessa explicação toda, eu tô com medo agora. Então, venha conversar comigo no particular, a gente conversa, tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode falar, Agatha. Só ia perguntar uma coisa. Por exemplo, a gente é líder de cápsula, a gente vai ter lá os liderados. Durante o acampamento, não em momento de culto. Se alguém vem pedir alguma oração, alguma coisa assim, o ideal é que a gente sempre tenha alguém do apoio próximo, ou a gente vai estar livre, como que vai ser? Pode orar. Às vezes a pessoa precisa ali naquele momento e vai, tudo bem. Mas é legal você chamar, falar, vem cá, vamos chamar mais alguém? Porque às vezes pode manifestar, às vezes ela pode receber o Espírito Santo ali numa oração que você fez, entendeu? Então é legal ter um apoio, alguém que te ajude, até por questão de segurar a pessoa, não sei. Enfim, é legal buscar um apoio. Pode ser apoio, tem os voluntários, eu vou passar para vocês a lista de voluntários, que é a equipe que o Murilo tá separando, tá bom? A grande maioria dos voluntários também são líder de cápsula, mas, né, vocês podem estar chamando esses voluntários, ou então tá, né, Thiago? O Thiago é voluntário, é líder de cápsula. Eu vou orando e apoiando atrás. Eu tô nessa também. Assim, com uma mão atrás. A Ju também, a Ju é tudo. Intercessão, líder de cápsula, tudo. Só no colo, né? Fazer o quê? Já passei muito na hora de fazer alguma coisa, né? O Gabriel também, né, Gabriel? É voluntário, líder de cápsula. Sim, voluntário, líder de cápsula, de intercessão, louvor. Ele vai fazer um acampamento ali pra gente, então. Mas brincadeira à parte, procure sempre, né, alguém ali, algum apoio. Pode ser outro líder de cápsula. Então, seja sempre esperto, né? Esteja atento. Existem situações e situações. Às vezes a pessoa ela só tá querendo desabafar. Então, você leva ela ali pra um canto, deixa ela falar, deixa ela desabafar. Gente, importante, agora eu lembrei que não tava previsto pra falar, mas lembrei. Eu vou deixar uma caixa, 2 caixas, uma pra cada quarto. 2 caixas são 4. Uma pra cada quarto, pra que as pessoas se libertem de itens, tá? Então, às vezes eu tô em uma aliança de um ex-namorado que me acorrenta. Às vezes eu tô aqui com maconha na minha mala. Às vezes, enfim, acontece, Thiago? Acontece. Então, às vezes a pessoa, ela sentiu que aquilo tá errado na vida dela. Às vezes cigarro também, cigarro acontece bastante. Cigarro é mais comum. Às Os vezes ela levou uma falam, né? vodka. Quem tiver, leva ali na caixa. Eu já vi várias vezes.
Eles levam pro culto, aí você vai ver um monte de gente e fala, como assim? Não imaginava isso. Mas é a pessoa que. Aí a pessoa pede oração depois que ela tá mal. Exato. Fale, Ti. Já aconteceu esse caso, por exemplo, de cigarro. Uma coisa não aconteceu nos que eu fui. Mas cigarro já aconteceu. E a pessoa ela tinha um problema, ela tem vício com cigarro. Então, às vezes, ela não consegue parar durante pelo menos o primeiro dia. Tem algum problema, a pessoa. A gente vai falar assim: não, você não pode, vamos segurar essa pessoa aqui. Ah, larga isso! É quando a gente vai fumando assim, dá um tapa nele. Joga o cigarro na cara dela. Não, brincadeira. Vou orar vou orar expulsando esse demônio já no meio do. Exato. Não, por isso que a gente tem que ter a sabedoria, tá? Então a gente vai pegar essa pessoa, vai levar ela para um lugar escondido da chácara, deixa ela fumar, depois a gente volta com ela, tudo bem escondidinho, tá? Por quê? Para não constranger a própria pessoa. Porque às vezes alguém vê ela fumando e fala, ah, fulano. Teve uma vez que eu fui no dia adolescente, tinha uma adolescente lá que levou bebida alcoólica. Aí, É isso que tipo, eu ia falar agora. E uma liderança, tipo, uma pessoa que tava na liderança falou alto assim, sabe? Tipo, nossa, gente. Exato. Falta de educação. Não é que zoada, ela teve que dividir também. Não acredito. Ai, Senhor, dá-me paciência. Mas é exatamente isso, não constranger a pessoa, né? Falar, então, Amiga, vamos lá. esse acampamento vai ser misturado, né? Adolescente, todo mundo. Também tem que tomar cuidado, porque lembra aquele de adolescente que os meninos ficavam olhando a janela do quarto das meninas? Sim. Tem que tomar o maior cuidado. Adolescente é um bicho chato, gente. Eles são. Chato. Verdade, né? Agora é os senhores, né? Nossa, gente, agora eu entendi por que o diabo não escuta quando todo mundo fala. Vai um de cada vez, vai. Agora ninguém. Eu falo então. Fale, Tem líder de célula, é ótimo. Tem líder de cápsula ali no Gabriel, que o Gabriel tá indo já pra jovens, né? Já tá saindo de adolescente. Tem líder de cápsula que é adolescente jovem? Então, eu tentei fazer isso, só que é um pouco complicado com os adolescentes, não por questão de que eles não conseguem, não é isso, por questão de maturidade. Então a gente acaba priorizando mais jovens do que os adolescentes. Então, de menina a gente só tem o Gabriel, de adolescente, e de meninas a gente tem duas. Não tem duas, perdão. A gente tem só a Camila, mas tem a Milka e o Kesley, que também são líderes de cápsula, que vão ficar com os adolescentes. Então, não tem muitos adolescentes, até porque os que eu chamaram não aceitaram. Justamente por isso, porque né, ainda é muito novinha. Geralmente, adolescente ainda não foi em acampamento, então eles primeira vez e tudo mais. Eu vou tentar separar. Eu tô tentando assim, se eu deixei aquele líder de cápsula com adolescente, vai ser tudo adolescentes dele. Entendeu? Pra ficar mais fácil de monitorar, né? Coitado. Coitado. Ô, dó. Ficou com os irreverentinhos. Fica esperto, gente, Isabela. aquele acampamento foi tenso. Você lembra, Thalita? Você lembra de madrugada a gente tendo que dar bronca nos meninos, nas gente, meninas, menino separar todo adolescente mundo. é puro hormônio. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar. E outra coisa, roupa, tá? Então a gente também tem que estar como líder de cápsula atento a isso. Gente, eles gostam de cropped. Você vai ver lá tudo com roupa curta. Então, shortinho, tudo isso. E às vezes, gente, a pessoa não tem outra roupa. Às vezes ela só tem aquela roupa. Então, seja uma líder de cápsula, gente boa, e fala, nossa, que eu acho que, né, tá um pouco curto, às vezes você não vai ficar confortável. Quer emprestado uma calça? Quer emprestado, olha, esse aqui vai ficar tão bonito em você, coloca pra gente ver. Levar uma roupa a mais. Principalmente adolescente, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que eu vou fazer isso, acho que dá pra todo mundo levar um pouco de roupa a mais, diferentes tamanhos, sei lá. Umas bermudinhas, porque short curto é punk. Isso fica tranquila que normalmente a galera leva roupa pra 3 semanas, né? Então é de boa isso aí. Eu já faço isso sem essa intenção. Exatamente. Fazer uma lista para levar pouca roupa. Falei, não, se eu levo um monte, eu nunca uso. Falei, dessa vez vai ser necessário, mas eu acho que vai ter que mudar essa perspectiva. É verdade, mas leva, Ju, vai que alguém precise. Eu acho que eu vou ter que comprar roupa pra ir, porque eu tava dando uma olhada nas minhas roupas aqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu levo uma troca de roupa a mais, tá, Gabriel? Ai, Senhor.
Bom, gente, então tomar um pouco cuidado na maneira de falar, tá bom? Cuidado com o legalismo, tá? Eu sou perfeito, maravilhoso. Então, não, né? A gente também erra. Às vezes já aconteceu, de eu estar trabalhando em acampamento e alguém vir falar: olha, esse short tá marcando, não tá legal. Então vamos ter humildade pra falar, realmente, vou trocar, tá? Nunca mais usei esse short, traumatizada. Então, então vamos tomar cuidado na hora de falar e também vamos ter humildade pra receber. Toda a orientação que for passada pra vocês, vamos obedecer, tá bom, galera? Toda a autoridade é instituída por Deus. Então, se alguém ali tem autoridade sobre você e pediu pra você fazer algo, não fica tipo, ai, que bosta, né? Faça aquilo, faça tudo como se fosse pra Deus, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, vocês podem me procurar, a gente conversa. Podem procurar o Tom é top das galáxias com isso, então pergunta pra ele. Eu acho que a gente esclareceu bem, né? Qualquer coisa, estou à disposição. E eu vou dando informações sobre as cápsulas, eu vou dando ao longo, né, dos encontros. A gente vai ter mais 2, sábado que vem a gente vai falar sobre Espírito Santo, sobre, né, receber, porque cai, por que tem que orar impondo mão, enfim. E aí, na outra semana, a gente vai fazer um momento de busca, tá? Junto com os líderes de célula. Beleza? Deus abençoe. Gui, faz uma oração pra gente encerrar? Tá bom, então. Vou orar aqui para vocês. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então tá. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Jesus. Obrigado por essa reunião, obrigado pela vida da Thalita, que se levantou com a disposição, Pai, de estar à frente, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por este momento, por cada aprendizado. Já pedimos que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento de espírito, sabedoria, Pai, para saber, Senhor Deus, lidar com cada detalhe. Vem cuidando de cada um de nós, nos dando, Senhor Deus, sabedoria também para lidar com as situações que já vão estar acontecendo no dia a dia, Pai. Que nós venhamos lembrar que nós estamos já em guerra, Pai. Então que o Senhor venha nos preparando, venha nos guardando, venha nos protegendo. E, Senhor Deus, venha derramando mais da tua unção sobre nós, ó Pai. Mais dos teus dons, Senhor. Em nome de Jesus. Nós já declaramos, ó Pai, um acampamento abençoado, que em nome de Jesus pessoas serão libertas, transformadas, salvas, curadas, Senhor Deus, e que em nome de Jesus, Senhor Deus, o teu nome vai ser exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, nos proteja, nos dê um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão. A Chelsea. É Chelsea, né, o nome? Ai, que susto. Tchau, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.